O seu crediário pode quebrar a sua empresa. Sabia disso? Não? Então vem com a gente que o Fechando as Contas de hoje é sobre o crediário que pode quebrar a sua empresa se você não administrá-lo bem. Beleza? Eu sou Evaristo Júnior e o tema, eu já falei, o crediário na sua empresa pode quebrar a sua empresa. Você tem crediário aí na sua empresa? Você analisa os seus clientes? Você tem análise deles? Se o seu cliente atrasa, você cobra ele? Você tem processos para isso? Você tem processos no crediário? Se você respondeu que não para alguma dessas perguntas, cuidado, pois o seu crediário pode comprometer e muito o fluxo de caixa da sua empresa, tá bom? Muitas empresas têm o crediário, né? No interior, o famoso fiado, não é verdade? A notinha, o crediário próprio para muitas empresas, né? Essa rotina do crediário, pessoal, ela tem que ser muito bem organizada aí na sua empresa, se você não quiser ter prejuízo, tá bom? Porque o que eu sempre falo é o seguinte: se você quiser ter lucro, primeiro pare de ter prejuízo. Só assim você vai começar a andar, só assim você vai começar a ter lucro no seu negócio, tá? E quem nunca teve um cliente inadimplente, não é verdade? Eu acho que quem trabalha com crediário, com notinha, com fiado, tem cliente inadimplente, o famoso ruim de paga, não é verdade? No interior é o ruim de paga, né? Ruim de PG também, né? Porém, nem todos os clientes que compram na notinha e atrasam são ruins de paga, não é verdade? Pode ter acontecido algo difícil na vida dele, alguma coisa que aconteceu ali que dificultou esse pagamento. Não quer dizer que ele atrasou uma vez, ele é ruim de paga, né? Assim como você, né? Você atrasa, por exemplo, a fatura do seu cartão em um dia, você já é ruim de paga? Não, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa, né, que não deu para você pagar naquele dia, você estava viajando, enfim, não sei, né? Pode ter várias variáveis, né? É, e, e vamos lá. O cliente, ele não te pagou. Aquela venda, ela vai comprometer o seu fluxo de caixa, tá? Se ficar atrasado, se ele não pagar, vai comprometer o seu fluxo de caixa. Isso vai dificultar o fechamento correto do seu mês, tá? Porque o que você vendeu no mês passado, você tem que receber nesse mês, certo? Senão você vai ficar com as suas vendas, com as suas receitas, né? Com as suas receitas líquidas menores do que as suas vendas brutas, né? Suas receitas brutas, né? E o ideal para quem tem o crediário, o que é? É esses dois ficar em harmonia ali. Você vendeu, exemplo, 5 mil mês passado de crediário, nesse mês você tem que receber esses 5 mil também, ou próximo àquilo ali, né? Para quê? Porque se você vendeu novamente esses 5 mil, você recebeu 5 mil, bacana, 0 a 0. Você recebeu 4.500 no crediário, você vendeu 4.500 no crediário, recebeu 5 mil, olha só, tem harmonia, a balança tá. Agora, você vendeu 5 mil no crediário esse mês e recebeu 3. 2 mil reais já não entraram no seu fluxo de caixa. Seu resultado já vai balangar ali, né? Então, muito atento a esses recebimentos. Quem trabalha com crediário, muito atento a isso. Porque se essa grana ficar na rua, ficar na mão do seu cliente,
você vai ter que usar o capital de giro da sua empresa para arcar com as despesas ali da sua empresa, as despesas fixas que você tem ali, que elas não param, não é verdade? Então, se ficou 2.000 na rua, esses 2.000, as suas despesas são fixas, elas não vão diminuir 2.000, não é verdade? Então, você pode estar comprometendo o seu capital de giro com o dinheiro na mão do seu cliente. Né? Por quê? Porque você não tem certas rotinas de crediário. Cobrança de crediário, análise de crediário, né? Mas vamos lá, vamos continuar nossa aula aí que vocês vão entender como administrar bem um crediário, como ter as rotinas de crediário. Vamos lá. A cobrança, pessoal, ela é essencial para quem tem o crediário, né? Mas, como eu disse, não é só isso, né? Você tem que ter um crediário organizado para eliminar os prejuízos aí na sua empresa, tá? E a primeira coisa, se você quer abrir um crediário ou já tem um crediário, que é essencial, importantíssimo, tá? É você ter os dados do seu cliente, dados completos, tá? Nome completo, endereço, data de nascimento, CPF, RG, telefone, cadastro completo, tá? Além das 3 referências, no mínimo, 3 referências comerciais. Aonde que ele compra no crediário na cidade? Tá? Você tem que ter uma ficha aí de análise de crédito, tá? Ah, eu quero abrir uma notinha, uma fichinha também, lembrei do outro nome aqui no interior, fichinha. Quero abrir uma fichinha, quero abrir um crediário. Aí você vai lá, seu João da rua tal. Seu João do Verdurão. Não tem endereço, não tem CPF, tem nada do cara. Erro amador, né? Seu Itamar da Vendinha. Endereço na venda aqui do lado. Não tem CPF dele, não tem nada. Aí se ele vier a ficar inadimplente, como você cobra? Não tem jeito. Ah, não precisa... Outra coisa. Não precisa assinar, não. Isso é de casa. Amanhã você assina. Não leva lá pra ele lá, ó. Depois ele passa aqui e assina. Outro erro. Mas a gente tá falando dos dados, né? Então tenha os dados do seu cliente, tá? O cadastro completo é muito importante para o seu crediário, tá? Muito importante. Então, analise, pegue os dados, puxa lá nos órgãos, né? O Serasa, o SPC Serasa, né? Vê se não tem nenhuma pendência. Se tiver, não abra o crediário. E não precisa mentir para ele não, né? Fala, olha, surgiu uma restrição e a gente não pode abrir, normas da empresa. Lembra que eu falei sobre normas de empresa? Normas da empresa, não tem como abrir, né? Assim, pessoal, também como a assinatura das notas, tá? Todas as notinhas ali, todos os cupons fiscais ou nota promissória, enfim, não sei qual é a nota que você usa aí na sua empresa, né? Qual o documento, né, que você usa aí, mas tem que estar assinado. O que eu falei agora, né, aqui no interior, muitos empresários, onde todos conhecem todos, né, vendem e não pegam assinatura. Ah, não, mas é gente boa, é da família tal, da família boa, né? Mas você não sabe o dia de amanhã. E se ele levar um prejuízo? Se ele mudar? Esquecer e mudou. E aí? Se ele tomar um prejuízo e não puder te pagar, você também vai ficar com prejuízo. E o ruim da história ainda é você. Quem cobra é que é o ruim. O cliente ainda fica com raiva de você. Tá? Experiência própria. Vou contar histórias aqui no decorrer. Tá? Então, com a nota assinada, não tem esse problema. Nota assinada não pagou,
Serasa. No dia que ele quiser alguma coisa, banco, empréstimo, alguma coisa, até, o nome tá lá na empresa tal, cara, eu vou ter que ir lá pagar. Aí ele vai vir pagar você. Mas se você não tiver com a nota assinada, você não recebe. Prejuízo. Seu capital de giro baixou. Se você não tiver o CPF dele, por exemplo, o endereço dele para cobrança, por exemplo, também já era, né? Paga se quiser. O famoso paga se quiser, né? Com o cadastro completo, pessoal, volto a dizer, né? Muitas CDLs oferecem esse serviço, né? Que é a consulta. E tem sites também que você paga, às vezes tem uns que você paga baratinho, acho que é R$8, alguma coisa assim, para você consultar. Então, consulte. Vai lá e consulte o seu cliente que abre a ficha, o crediário, com você. Assim também como as referências comerciais, tá? Pediu 3, pediu 4, pediu 5, ligue. Ligue e fale com o setor responsável. Eu quero falar com o setor de crediário. Quem é o responsável pelo crediário aí, pelo recebimento de contas, né? Você pergunta, fulano de tal, bom pagador? Ele vai te falar. Tem empresas que não gostam de falar, né? Ah, não, aqui a gente não dá referência. Tudo bem, parte para outra. Ou pede outra para ele, né? Mas não deixe de fazer isso. Ah, mas dá trabalho fazer isso. Mais trabalho você vai ter na hora de cobrar este cliente inadimplente. Aí você vai ter trabalho. Porque aí você não vai saber nada dele, você não tem a ficha dele, você não tem CPF, você não tem endereço, você não tem telefone, tá tudo doido lá no seu sistema, e aí? Já era, perdeu. Você não vai receber. Talvez você dê sorte e receba. Se for realmente uma pessoa que honre com seus compromissos, você pode até receber. Mas a maioria tem muitas pessoas que agem de má fé. Claro, a parcela de pessoas boas é muito maior, tá, pessoal? Mas o crediário é complicado. Eu já passei por muitos prejuízos aqui no crediário, por isso que eu sei disso. E é por isso que eu vou ensinar vocês a não terem mais, eliminar esse prejuízo, tá? Porque é melhor você ter um trabalho antes, você telefonando, você analisando, do que você ter o trabalho depois, tá? E não adianta você xingar o cliente, você ficar nervoso, que isso não vai adiantar nada, não é verdade? Você tem que ficar, se isso ocorrer, você tem que ficar nervoso contigo mesmo, por você não ter feito o seu trabalho, né? Porque você preencher uma ficha é 5 minutos. Talvez a consulta demore um pouquinho mais, né? Mas também, se você puder ter um responsável para isso, bacana. Peça ele para ligar. Delegue, lembre, delegue. Menina, ó, você vai fazer isso aqui, você vai ligar para essas empresas aqui, vai perguntar e vai me falar o que eles falaram. Anota e me fala. Não ache que isso é baboseira não, tá? Isso é muito importante. Isso elimina mais de 50% do prejuízo no seu crediário, tá? Pesquisa, comprovado. Se você faz essas rotinas, se você faz essas análises e essas ligações, você elimina. Você não vai ter cliente ruim aí na sua empresa, tá? Olha, eu cansei aqui de ter prejuízo. Eu acho que daria para eu comprar. Hoje não dá mais, porque o carro tá muito caro, né? Mas uma moto daria para eu comprar. Com o prejuízo que eu tive de clientes com cadastros incompletos, porque aqui é muita roça, interior, né? E aí não tem endereço tudo completo, não tem CPF do cara. Aí os funcionários na época
não pegava. Ah, não, esse cara eu conheço, comprava comigo na outra empresa. É gente boa, pá, só nome. Não tinha telefone, não tinha nada. E aí? Cliente sem nota assinada também. Cliente sem nota assinada. Ah, não, é parente meu. Nossa, eu tenho um caso clássico aqui. Parente meu. Tá aí, tô esperando receber até hoje. Ainda é pouquinha grana não, tá? Se juntar tudo, igual eu falei, dá pra comprar uma moto. Ah, o cliente é conhecido. Pessoas que já trabalharam pra mim. Ah, não comprou ali. Ou pessoas que eram colegas, comprou e coisa mínima, coisa de R$ 50, pessoal. E fica com raiva de você. Tá? Outra coisa também, pessoas dependentes. A minha mãe compra, aí a filha vai lá comprar. Também. Levei prejuízo horrores, assim, com parente comprando na nota. Tem um caso clássico aqui que a menina comprou para a mãe dela, que estava adoentada, estava de cama, a mãe dela veio a falecer e ficou. Prejuízo. Não tinha como eu cobrar, porque não tinha CPF da menina, não tinha autorização. Se isso acontecer, é minha filha que vai comprar. Autorização por escrita e guarde, documente, tá? Tudo que é documentado, você vai mexer com o crediário, documente tudo. Documento pessoal do cliente, endereço, o que for preciso. Quanto mais informação, melhor. Dependentes, cadastre o dependente, quem que é, CPF de quem que é, eu autorizo fulano de tal a comprar na minha conta, minha filha, minha nora, meu neto. Faço o contrato ali, ó, à mão, é documento. Se não pagar, a pessoa que comprou, pague. Então, pessoal, crediário é complicado, mas é muito útil, tá? Se você souber administrá-lo. Então, você tem que ter rotinas aí, você tem que ter treinamento para os seus funcionários, senão acontece o que aconteceu comigo aqui. Tá? Eu acho que a minha câmera tá descendo. Só um minuto. Aí. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, vamos lá, hein? Olha, estipule os limites também para a compra desses clientes, tá? Estipule limites. Cliente novo tem que ter o limite mínimo e aumentar conforme ele for comprando e pagando em dia. Aí você vai aumentando o limite. Outro erro que eu já cometi também, tá? Muitos cometem o erro de vender sem qualquer limite. Quando chega na hora de pagar a conta, o cliente está lá com R$ 1.000. Aí, meu Deus, como que eu fui comprar isso tudo? Eu vou te dar 500. Comprou 1.000, te deu 500 e ainda quer comprar mais. Ah, não, eu vou levar isso aqui hoje. Se você não tiver um limite, ele vai levar. Aí vendeu, tinha 1.000, só deu 500, ficou com 500. Comprou mais 200, já está em 700. Ou quando não compra 1.000 de novo. Então, se você não tiver essa regra, você vai levar prejuízo. Porque vai chegar uma hora que ele não vai aguentar pagar. O salário dele não vai dar para ele pagar. E aí o prejuízo é de quem? Seu. Porque você não estipulou o limite. Se você ainda tiver com os dados dele, os dados necessários deles, tudo bem, né? Você ainda vai correr atrás, talvez você receba. A probabilidade quando você tem os dados de receber é muito grande, tá, pessoal? Você recebe mesmo, porque uma hora ele vai precisar. Tá? Agora, se não tiver, esquece. Volto a dizer, nem todos, né? Se a pessoa for de boa ainda, ela vai te pagar. Vai demorar e tal, vai demorar não sei quanto tempo, mas vai te pagar. Agora, se não, tchau. Mais uma grana do seu capital indo embora. Tá? Então, tenha limite aí no seu crediário, tá? E deixe isso
claro para os seus funcionários, tá? Para eles não venderem acima do limite. Se quiserem autorizar, tudo bem. Responsabilidade deles, tá? Então tenha um bom sistema, tenha um treinamento, tenha rotinas e tenha rotinas que eu digo é o procedimento e tenha o treinamento, treine a sua equipe para isso, tá? E deixe claro, responsabilidade de quem autorizou se chegar no limite. E hoje, os sistemas que tem, a maioria, você não precisa fazer nada. Tá lá, deu tantos dias de atraso, bloqueado na hora que vai passar, opa, tá bloqueado, não posso te vender. Ah, mas eu conheço fulano de tal. Ah, lembra? Normas da empresa. Não pode, tá? E aí, mas o cliente vai ficar chateado comigo, não vai comprar mais. Cara, não vai. Ele vai voltar, ele vai comprar. Talvez ele não volte ali nos 15 dias, um mês, mas você pode ficar tranquilo. Experiência própria, tá? Volta a comprar. Não se preocupe. Você tem que se preocupar com o seu dinheiro. O seu dinheiro no seu caixa. E não com o que o cliente vai pensar de você ou se ele vai deixar de comprar com você, não. Cliente bom, ele paga em dia. Tá? Outra coisa. Vamos lá. Tenha rotinas de cobrança aí na sua empresa. Tá bom? Cliente atrasou? Tudo bem. Pode ter acontecido algo, ele pode estar viajando, não deu para ele pagar naquele dia, mas deu 15 dias de vencido, você já tem que mandar o primeiro aviso para ele. Pode ser por WhatsApp, pode ser telefonema, mensagem de texto. Essa primeira fase ela é chamada de preâmbulo. Você só vai lembrar ele, né? Talvez ele tenha realmente esquecido. Então talvez, aliás, talvez não, você tem que mandar esse aviso, né? Essa lembrança para ele vir a te pagar, tá bom? Relate, tá? A data que você fez o preâmbulo. E aí, caso ele não apareça para pagar, aí depois de 30 dias, depois de 30 dias de vencido, você manda novamente uma outra carta avisando que que a nota está vencida. De novo a câmera. Pessoal, essa câmera minha tá ruim hoje, hein? Espera aí um pouquinho. Acho que eu fixei ela legal, hein? Vamos lá, desculpa, pessoal. Acho que ela tava meio bamba ali hoje. Deu uma apertadinha ali atrás, acho que agora vai, tá? Então, voltando, tá? Que eu tava vendo que a câmera tava caindo. Depois de 30 dias de vencido, você vai mandar outro aviso para ele. Dessa vez, explicando, olha, tem uma nota vencida e aguardamos o seu comparecimento, tal. Beleza, cartinha lá no endereço dele que você tem lá da sua ficha, lembra? Beleza. Não houve o pagamento. Em 45 dias você vai enviar nova carta avisando, dessa vez com as consequências do não pagamento. Por exemplo, o envio do CPF aos órgãos de proteção, protesto, tá? 45 dias, tá? Se mesmo assim não houver o pagamento, aí você já vai entrar na última fase da cobrança, tá? Vamos lá. Aqui. A última fase da cobrança, que se dá depois de 60 dias. 60 dias de vencido, não pagou. Você vai mandar o último aviso para ele. Olha, temos em nosso sistema e tal, a nota que não foi paga. Você tem... Aí você estipula, tá? Que essa é a última fase, você estipula. Em 10 dias, em 15, em 20, em 30 dias. Se não tiver o comparecimento, nós vamos procurar os meios legais. E quais são os meios legais? É Serasa, é protesto, é escritório de advocacia, chamado fórum, né? Vou mandar pro fórum. No interior é um fórum, vou mandar pro fórum. Entendeu? Mas nessa última fase é você que determina. 10 dias?
Aí vai dar 70, né, a partir do dia que venceu. Mais 30 aí deu 90. Aí você determinou isso, ao final daqueles 70 dias, 80 ou 90, você que vai definir, você encerra aquela cobrança, né? O ideal era você ter um lastro de inadimplentes, que aí a gente fala numa outra oportunidade, para seu caixa não ficar no prejuízo, tá? Não tendo, infelizmente, vai ficar no prejuízo e aí você manda para uma cobrança profissional. Ou você coloca no Serasa, ou você manda para o escritório de advocacia para eles cobrarem, né? O que eu quero dizer aqui, pessoal, é para vocês se atentarem, observarem a importância do processo, tá? A importância do processo. Quero abrir um crediário. Vamos lá. Ficha dos dados, com todos os dados. Após isso, olha, eu vou te dar uma resposta em X dias. Consulte nos órgãos, ligue para as referências, estando ok? Beleza. Estipule um limite para ele, tá? Se tiver um contratinho, melhor ainda. Dependentes, autorizando, tá? Deu errado, deu restrição, o cara, uma loja falou, olha, não paga muito bem não. Olha, infelizmente, seu crédito foi negado, são normas da empresa. Ponto final, vida que segue. Tá? E aí, chegou na hora, atrasou, qualquer cliente, tá? Atrasou, cobrança. Preâmbulo, primeira fase, segunda até chegar na terceira e última fase. Tenha esse processo aí, todo esse processo do crediário, tá? Que aí a possibilidade de você receber é muito grande, tá? Se você tiver todos os dados do cliente, se você tiver todas as notas do cliente assinadas, todos os seus funcionários sabem o procedimento certo, conhecem as regras da empresa, as normas da empresa, 100% certo que você não vai levar prejuízo na sua firma, tá? Se tiver uma pessoa responsável pela cobrança ainda, nossa, muito bom, muito bom. Melhor ainda, que aí ela só fica por conta daquilo. Não tem problema. Delegue alguém, ou você mesmo faça essa rotina em determinados dias, mas não deixe o seu crediário de lado, tá? Qualquer erro pode te trazer prejuízo. E se você quer ter lucro, você tem que eliminar os prejuízos. Então, se você não tiver qualquer dado do cliente, fica difícil você fazer cobrança bem feita. Dificulta de encontrar ele. Então, os dados do cliente, se você quiser ter o crediário, os dados do cliente é primordial. Se você já tem o crediário, então faça o levantamento de todos os dados incompletos e fala para o seu cliente, aqui, nós estamos fazendo uma atualização do sistema e a gente gostaria de pegar os dados seu aqui e tal, e complete os dados. Olha, a sua filha está pegando aqui na sua conta, a gente está com um novo método aqui, um novo processo, aí precisa da sua autorização. Não fique com medo do cliente, tá? Se ele for um bom cliente, ele vai fazer isso de bom grado, tá? Pessoas que são boas de paga, como a gente diz aqui, a gente não tem esse problema, não. Aqui, você pode... Posso. Pode assinar? Pode dar o CPF? Posso. Faz favor, por favor. Inclusive, você acha até bom fazer isso, tá? Agora, aquele que não quer fazer isso é porque tem alguma coisa errada, ele pode vir a te dar prejuízo. E a nossa intenção aqui é o quê? É eliminar o prejuízo. A gente não quer ter prejuízo na nossa empresa, não é verdade? Então, faça de acordo que você documente tudo relacionado ao seu cliente do crediário. Assim, você vai estar eliminando quase que 100% o prejuízo aí
da sua empresa, tá? Não fique com medo não fique com medo do cliente. Ai, mas ele não vai mais comprar de mim. Vai. Ah, eu vou perder meu cliente concorrente. Cara, se for um cliente ruim, deixa embora.